Renato, qual é o real impacto da quebra do turismo no segmento do luxo? Olhando para a frente, eu penso que temos aqui alguns bons elementos que nos levam a ser otimistas. Portugal, nos últimos 5 anos, em termos de compras tax-free, cresceu 2 vezes a média da União Europeia. Portugal, enquanto destino de compras, reforçou a sua atratividade e a sua competitividade versus os nossos grandes concorrentes, que na prática são os outros países ou as capitais dos outros países. Em segundo lugar, o segmento de luxo em Portugal cresceu, à semelhança do que aconteceu na Europa, a um ritmo mais acelerado do que outros setores. Para dar alguns elementos, o setor de luxo em Portugal cresceu cerca de 30% no ano passado, ou ao invés do lifestyle, que cresceu 15%. É um indicador do que o segmento de luxo, enfim, se nós olharmos a história, facilmente nos diz isso, em situações de crise ou não de crise, por norma, o setor de luxo tem um comportamento diferente e, portanto, vence algumas adversidades e consegue crescer a um ritmo mais acelerado. Em Portugal, o segmento de luxo representa qualquer coisa como 30%. E quando digo luxo, estou-me a referir mesmo ao core do luxo. Se nós adicionarmos estes 30% no segmento logo abaixo, que nós chamamos na Global Blue Affordable Luxury, nós estamos a falar em quase 60% do mercado é concentrado neste tipo de marcas e de produtos, que obviamente está alinhado àquilo que é o gasto médio por cada turista que nos visita. E, portanto, isto é um sinal que estávamos a evoluir, estávamos a ganhar terreno. Agora temos aqui um intervalo de tempo, um tempo obviamente que é difícil nós estimarmos quanto é que será, porque depende de muitas variáveis, mas se olharmos para a frente, há indicadores que são bastante positivos. Portugal continua a captar menos clientes que nós chamamos elite, portanto premium, do que outras capitais europeias, do que outros países. Sabemos ao mesmo tempo que Portugal hoje em dia, em termos de imagem no exterior, está a ganhar pontos, se posso utilizar esta expressão, no sentido de ser reconhecido como um exemplo da forma como a pandemia foi controlada, que é um destino seguro. Portanto, se virmos que o cliente de luxo vai continuar a viajar, porque não vai obviamente sofrer questões de perda de rendimento como outros níveis de clientes, e vemos que se calhar vai olhar para Portugal como está ali um bom destino para ir fazer compras. Encontra praticamente todas as marcas de luxo que encontra em qualquer outro país, encontra em Portugal, em Lisboa ou mais particularmente na Avenida da Liberdade. Portanto, em termos da procura e da oferta, as coisas podem ser positivas. E, portanto, isto aqui dá-nos um indicador de que há otimismo. E, portanto, obviamente que vai ser uma retoma gradual, vai ser uma retoma assimétrica a várias velocidades. Quando nós falamos no segmento de luxo em Portugal, estamos a falar sobretudo de 3 nacionalidades distintas que mais compram: Angola, Brasil e Estados Unidos. E, portanto, nós sabemos que toda esta circunstância que estamos a viver está em ritmos, em fases completamente diferentes em cada um dos países, mas claramente a predisposição para viajar e comprar está lá. Como diria o Presidente do Turismo de Portugal, aquilo que Portugal tem para oferecer nada mudou, nas compras é exatamente a mesma coisa. Aliás, tem vindo a ser reforçado na quantidade de marcas internacionais e locais, nacionais, que apostam nesse segmento de luxo. Portanto, olhando para isto como um todo, temos de ser otimistas. Renato, quanto é que gastava em 2019? Qual era o gasto médio de um turista neste segmento de luxo? Um elemento muito importante para nós compararmos a diferença, que mais uma vez é uma oportunidade ao mesmo tempo, olhando para o futuro. Um benchmark, a Global está presente em 52 países, portanto, desde a Ásia às Américas, e nós conseguimos ter aqui um tracking, uma visão bastante completa daquilo que são as compras tax-free no mundo. E o benchmark que nós fizemos para Portugal é o seguinte, no segmento de luxo em concreto. O gasto médio por compra situa-se à volta dos 3.000 euros. No benchmark que nós fizemos, e estou-me a referir a Grécia, Espanha e Turquia, porque têm naturezas de mercado algo parecidas, esta compra média ascende a 6.500 euros. Portanto, nós temos uma compra média inferior a metade daquilo que os mesmos clientes que passam por cá vão gastar nos outros países. Significa que temos muito potencial ainda para crescer? Seguramente, porque as marcas que eles compram nos outros países encontram em Portugal. Aliando esta questão de Portugal praticar preços no luxo ainda mais competitivos, mais acessíveis, isto quer dizer que realmente Portugal está no bom caminho, está aqui numa trajetória positiva?
Eu aí tenho uma visão ligeiramente diferente. Porquê? Porque nós assistimos a dois fenómenos distintos. O primeiro é, veja-se no caso da China, que as marcas de luxo disseram: atenção que os meus preços daqui a X tempo vão aumentar. E, portanto, mal as lojas reabriram, eram filas de clientes à porta para aproveitar essa situação. E, portanto, a tendência foi: o preço vai aumentar, não vai baixar. Temos também outras realidades, em caso de Itália também já aconteceu, em que as marcas adotaram uma estratégia diferente, que foi baixar o preço. A mesma situação, filas à porta para aproveitar esses descontos. Eu acho que no segmento de luxo não há uma visão ainda muito certa de qual o caminho a seguir. Até porque, mais uma vez, qualquer gestor está a olhar para o futuro, e o futuro não é o curto prazo. E, portanto, o baixar preço para dar resposta a uma situação emergente do curto prazo pode prejudicar o futuro. E não sei até que ponto é que algumas marcas de luxo se vão baixar preço, desposicionando o seu produto, porque obviamente a componente preço neste tipo de segmento é bastante importante, prejudicando um pouco a rentabilidade e a própria imagem do artigo no futuro. Nós vemos também aqui no segmento de luxo em Portugal, são duas realidades diferentes. Uma, marcas internacionais, há um alinhamento de preço muito parecido, para não se criar uma concorrência desleal entre as próprias lojas. Depois temos marcas nacionais, que aí sim estão hoje posicionadas como luxo, que podem de alguma forma ajustar a sua estratégia de pricing para, por um lado, captar alguns clientes que venham a Portugal e, portanto, beneficiar disso, e ao mesmo tempo manter alguns produtos mais estrela, que possa manter o tal posicionamento da marca. Acho que vai ser um enorme desafio para as marcas de luxo. Mas nesse caso, alinhando-se, no caso das marcas portuguesas e locais, alinhando-se também com o poder de compra nacional, porque vai ser o mercado principal nos próximos tempos, ou não, Renato? Eu diria nos próximos tempos, eventualmente. Se me pergunta... Quando falamos em próximos tempos, o que é que vocês preveem? Quanto tempo é que nós vamos ter que depender deste mercado nacional? Essa é a pergunta do $1 milhão, não é? Essa aí, Tem que a fazer. Se alguém conseguir saber, eu também gostava de saber a resposta. Obviamente estamos numa fase que é muito difícil conseguir ter uma estimativa robusta ou séria e, portanto, estamos basicamente numa fase de gestão de cenários. O único elemento que eu acho que pode ser importante trazer para cima da mesa é o cenário que a Organização Mundial do Turismo elaborou para o período de julho a dezembro deste ano. E esse cenário, que vai desde uma quebra de 20% até 80% do número de turistas internacionais que chegam à Europa e, obviamente, por consequência, a Portugal, vemos que o intervalo é bastante grande. Está, sobretudo, associado à gestão da política das fronteiras, que vai ser aqui o grande elemento que vai antecipar ou que vai demorar mais tempo à reforma do turismo internacional.